Olá pessoal, eu sou a Eva e esse vídeo é para mostrar para vocês como funciona a plataforma Freire Project 3D. Esse daqui é o nosso site. Aqui traz algumas informações com relação à nossa plataforma. Aqui você consegue fazer download, né, para você utilizar ali a versão de teste, uma versão experimental. Nessa versão não são todos os recursos que estão liberados, mas dá para você conhecer a nossa plataforma, né, nosso plugin no SketchUp. Aqui também tem um link para você fazer download, tá? Te direciona para a página de download. E eu vou aqui abrir o sistema web. Nossa plataforma, além de ter o plugin FP3D para o SketchUp, nós temos também um sistema de gestão online. Aqui no nosso sistema web é onde você vai poder gerenciar sua plataforma. Aqui a gente tem a parte de cadastro, onde você pode cadastrar as texturas, onde você poderá, né, cadastrar os MDFs que você for utilizar na sua plataforma. Aqui você vai encontrar também todos os acessórios que estão presentes ali na biblioteca do SketchUp, todos os acessórios, ferragens, aramados. Então aqui é onde você vai precificar todos os itens. Aqui você tem acesso à parte comercial, podendo cadastrar clientes. Aqui você pode consultar os orçamentos gerados na sua plataforma, ou até mesmo criar um novo orçamento aqui. Aqui você tem formas de pagamentos, contratos, relatórios. A partir do momento que você gera um orçamento na plataforma, com o código daquele orçamento, você já consegue tirar todos os relatórios de materiais daquele projeto. Por exemplo, quando eu busco aqui pelo orçamento de número 50 e mando visualizar, ele vai trazer aqui, olha, o meu relatório de MDF, que foi o selecionado. Ele traz aqui a listagem com todas as peças aqui com as dimensões. Aqui tem o nome da peça, aqui tem o produto, né, o material que vai ser cortado, né? E aqui ele traz também um código de identidade do módulo. Lá no SketchUp você consegue gerar esse código para cada módulo, para cada armário. Isso facilita na identificação das peças na hora da produção. E no final dessa listagem, você consegue aqui ver a quantidade final, né, a quantidade total em metro quadrado de cada material. Você tem aqui relatórios de perfis, bordas, ferragens, e vai ser de acordo com o projeto, né, que você fizer. Aqui também você vai ter acesso, né, você consegue administrar quais módulos serão exibidos ali na sua biblioteca, lá no SketchUp. Por exemplo, aqui, olha, eu busquei aqui na biblioteca padrão da Freire, no grupo de inferiores para bancada, armários lineares. Aqui, olha, ele traz todos os módulos dessa categoria e aqui traz até uma foto, uma imagem de cada módulo. Se você quiser desabilitar esse módulo lá da sua biblioteca, é só você marcar essa opção. E aí todos esses módulos, de acordo com as categorias aqui, eles vão aparecer aqui na tela de módulos do plugin no SketchUp. Por exemplo, aqui, ó, inferiores para bancada, para tampo, tem todas essas categorias. E aí, por exemplo, se eu quiser desabilitar esse balcão nicho aqui para forno, é só eu vir aqui, buscar esse módulo e desabilitar. E quando eu voltar lá no SketchUp, deixa eu só alternar a tela aqui, pronto, já está desabilitado. Ele não aparece mais. E aí nós temos esse recurso, né? Porque, por exemplo, quando você chega aqui na categoria de armários
deslizante interno, você tem 8 opções de armários, cada um com uma engenharia de montagem diferente. Você pode inserir aqui no seu projeto todos eles para você analisar qual forma que vai se adaptar, né, ao seu estilo de montagem da sua empresa e desabilitar as demais. E aí é só você buscar a categoria de armário sistema deslizante interno e desabilitar os armários que você não for utilizar. Aqui também você vai ter log de registro, que ele vai trazer ali um histórico, né, de utilização da biblioteca, tá? Mostrando aqui o que foi utilizado, qual formulário que foi aberto, né? Aqui você tem a parte de otimizadores, né? Essa parte ela vai configurada de acordo com a sua empresa, de acordo com o otimizador que você utilizar. Então, essa parte nós preparamos para você. Vou pegar como exemplo o configurador MaxCut, que é o que eu utilizo aqui. Aqui é onde você vai configurar, né, as informações, né, dimensão mínima de corte da chapa, se vai haver desconto de fita de borda, você pode marcar essa opção, e o que é importante também é você informar o caminho da pasta onde esses arquivos serão salvos. Por exemplo, os meus planos de corte, minhas planilhas são salvas nessa pasta aqui no disco C. Então, essa parte de otimizadores aqui, ela vai configurada, né, de acordo com o otimizador que você for utilizar, e aí você precisa preencher as informações aqui. Nosso módulo de usinagem ainda está em desenvolvimento, e assim que estiver disponível será anunciado. Aqui você pode criar grupos e dar as devidas permissões de acordo com o usuário. Por exemplo, se você tiver ali um usuário que vai ter acesso total a todos os recursos aqui do sistema, da biblioteca, da plataforma, você pode criar um grupo e dar essas permissões. E se você tiver um outro usuário com uma limitação ali de uso, se você tiver um outro usuário com acesso mais restrito, você pode também criar um grupo, talvez ali com um acesso somente à parte comercial. Então aqui é onde você vai criar os grupos e associar os usuários de acordo com os grupos. Aqui você tem a parte de suporte, onde você tem alguns links que você pode estar acessando. Inclusive, você tem um link de download do MaxCut. Você tem aqui um link de acesso ao portal de treinamento, onde temos videoaulas que ensina detalhadamente como utilizar todos esses recursos, tanto do sistema web quanto do plugin do SketchUp. Então, esse daqui é o nosso sistema web, onde você vai poder administrar toda a sua plataforma. Aqui no SketchUp, a partir do momento que você instala o plugin no seu computador, todas as vezes que você abrir o SketchUp, vai abrir essa tela de autenticação. Caso não abra, você pode só clicar nesse ícone aqui e aí vai abrir novamente a tela para você fazer login, para desabilitar todas as ferramentas para você utilizar. Aqui você tem essa tela de informações, que também tem acesso ao portal de treinamento, ao sistema web e outras informações aqui. Essas são ferramentas que você pode utilizar mesmo sem acessar a biblioteca. Aqui tem algumas ferramentas que são atalhos de algumas funções do próprio SketchUp, como por exemplo essa daqui. Essa daqui é uma ferramenta de exibir os objetos ocultos. Essa daqui te permite tornar visível ou ocultar algum objeto. Essa daqui torna visível todos os objetos que estiverem ocultos. Aqui você tem ferramenta de posição, rotação, você tem um construtor de paredes. Então aqui são ferramentas que você pode utilizar. Vou fazer login aqui no plugin.
Aqui eu tenho as outras barras de ferramentas. Tenho aqui, ó, ferramentas principal, a barra de ferramentas de atalho, camadas e plugins. No caso, essa de plugin vai aparecer para você de acordo com o otimizador de corte que você for utilizar. Como essa é uma base de demonstração, eu tenho aqui Gplan, MaxCut e corte certo. Porém, eu utilizo o MaxCut. Então aqui, olha, você pode organizar essas barras de ferramentas, você pode organizar da maneira que você achar melhor. Aqui eu tenho a janela de módulos, aqui eu tenho a tela de módulos, que é onde você vai inserir toda a modulação que você precisar utilizar. Essa tela de módulos ela é separada, né, de acordo com algumas classificações. Eu tenho aqui inferiores para bancada, inferiores para tampo, tenho armários verticais, deslizantes, tenho painéis avulsos, itens diversos. Então eu tenho todas essas opções aqui de modulação para utilizar. E para cada categoria você tem outras classificações aqui, olha. Por exemplo, eu tenho os armários lineares, tem canto reto, cantoneiras, tenho canto L e oblíquo. Então, você tem todos esses módulos que você pode utilizar para desenvolver os seus projetos. Inclusive, se houver algum módulo que não tem aqui, que tem uma maneira de construir assim mais personalizada, você tem essa opção. Para todas as categorias, você tem a opção de um armário sem frente, que aí você pode construir utilizando os frontais, que nós temos também aqui na biblioteca. E para você inserir um armário aqui no seu projeto, basta você clicar no módulo, aguardar aparecer ele aqui abaixo, e você pode clicar nessa opção aqui de adicionar o componente. Dá um clique, ele vai trazer o módulo e você escolhe o local onde ele será aplicado. Aguardo o final do processo, pronto, inseri o módulo. Caso você queira inserir um módulo ao lado dele, você pode clicar nessas setas, que aí você poderá inserir à direita, à esquerda, acima ou abaixo. E uma observação importante é o seguinte: quando você seleciona o módulo, é que ele vai mostrar algumas propriedades que você já pode determinar. Se você clicar nessa opção, você vai ocultar os módulos e mostrar somente as propriedades. Você já pode configurar, por exemplo, as dimensões do seu armário. Caso você não queira fazer isso nesse momento, você pode abrir a tela de propriedades, que é onde você vai editar o seu armário, editar as dimensões, onde você vai editar algumas opções do módulo, como, por exemplo, o tipo de aplicação do fundo. Aqui você pode escolher se esse módulo vai ter ou não fundo, qual tipo de fixador que vai utilizar e a forma de aplicação desse fundo, por exemplo. No caso, esse módulo aqui, ele está com um fundo encaixado. Posso colocar ele rebaixado ou apoiado? Você consegue escolher também qual é a espessura do fundo do módulo, qual que é a espessura do módulo em si, se é um módulo de 15 ou 18 milímetros, o tipo de fixador. Então aqui você tem algumas opções que você pode editar. E para fazer essa troca, por exemplo, eu quero tirar o fundo desse módulo. Basta eu selecionar essa opção aqui e mandar aplicar. E aí ele faz a troca. Quero trocar também esse fixador para uma cantoneira. Eu escolho a opção e aplico e ele faz a troca. Eu consigo abrir a porta, visualizar também aqui, olha, as ferragens. Por exemplo, eu tenho aqui uma dobradiça comum, essa prateleira com pino de fixação. Eu consigo também alterar a engenharia de montagem desse armário. Esse armário, como é um armário inferior para a bancada, ele
na minha biblioteca, na biblioteca padrão, ele vem com essa vista aqui sobre as laterais do armário, mas talvez esse não seja o padrão da sua empresa de montagem. Você pode alterar isso aqui na tela de parâmetros, na opção de parâmetros. Aqui você tem algumas configurações mais técnicas que você pode estar alterando do seu armário, como por exemplo o desconto das frentes, desconto direito, esquerdo, desconto entre as frentes. E aqui, olha, você vai encontrar essa opção de posicionamento da vista. Se eu trocar para a vista entre as laterais, ele vai alterar a engenharia de montagem do armário. Então, essa biblioteca, ela é toda livre para ser editada. Aqui você tem opções, né, de portas e frentes. Por exemplo, se você quiser mudar o sentido de abertura da frente, se é uma báscula, se a abertura é para a direita, esquerda, você consegue alterar. Se será uma frente com fecho-toque, sem fecho-toque, o tipo de dobradiça, o modelo da dobradiça, você consegue trocar também. E para você, se você precisar compor esse armário, por exemplo, colocando tamponamentos e fechamentos, trocando o modelo de portas e frentes, trocando, por exemplo, essa prateleira interna para uma prateleira de vidro, você vai abrir a tela de componentes. Toda vez que você abrir a tela de componentes, ela abrirá também essa tela de informações junto. E aqui você encontra alguns modelos de puxadores para trocar. Aqui você tem modelos de portas e frentes também. Nós temos aqui, olha, frentes externas de MDF, tem aqui modelo cava. Aqui você tem a frente reta com perfil. Aqui você tem frente de MDF com ripa na posição de topo. Tem ripa com a posição de face. Aqui você tem um modelo provençal. Aqui você tem as portas de esquadria. E aqui você tem as frentes também internas. Para quando houver um gaveteiro interno, você pode fazer a troca do componente utilizando essas opções. E o processo para fazer essa troca, basta você selecionar o armário, escolher o modelo da frente e aplicar. E aí ele vai fazer a troca do componente. Se você quiser inserir um tamponamento, um fechamento, por exemplo, você vem nessa opção e aqui você tem os tamponamentos, aqui você tem fechamentos lineares, você tem fechamentos em meia esquadria, fechamentos em L, fechamento em U. E aqui você tem essa opção de fechamento aqui inferiores para a bancada, que te permite deletar de um e estender do outro, caso você não queira ver as emendas, né, nesse fechamento aqui, quando houver os armários inferiores para a bancada. E para inserir o tamponamento, também é um processo bem simples. Basta clicar no modelo que você precisa. E aqui você tem algumas opções de avanço, por exemplo. E você clicar em aplicar no armário. Você precisa selecionar o armário que você deseja aplicar. E aí você consegue inserir o tamponamento e fechamento. Caso queira remover, basta clicar nessa opção e aplicar no armário. Temos aqui também a outra categoria de tamponamentos e fechamentos para armário de canto L e para canto oblíquo. E aqui nós temos o construtor de armários. Aqui no construtor é onde você vai determinar todo o layout interno dos seus armários, quando for necessário. Aqui você tem as divisórias verticais e horizontais. Por exemplo, eu quero remover essa prateleira aqui existente. Eu vou clicar nessa opção aqui de prateleira móvel, eu clico em seleção, vou selecionar esse componente e excluir. Pronto, tirei ela aqui do meu armário. Agora eu vou querer inserir uma prateleira de vidro. Eu vou colocar aqui 2 unidades.
Aqui você pode determinar o recuo, escolher a espessura da sua prateleira, o suporte, né, que vai ser fixado. E aí eu clico em inserção. Eu vou até puxar aqui a minha tela de informações, que ela traz a informação aqui no local que está sendo selecionado. Aqui, ó, apareceu para mim aqui, por exemplo, ó, local de inserção. Então é exatamente aqui que eu preciso inserir. Eu dou um clique e mando aplicar. Pronto, inseri aqui as minhas prateleiras. Aqui você vai encontrar gaveteiro interno, sapateira, cabideiros. Aqui você tem frontais, que te permite criar alguns armários mais personalizados. Aqui você tem aramados, divisores de talheres, colmeia. Tá? Então aqui o construtor de armários é onde você vai personalizar ali os seus projetos, tá? Criando ali e desenvolvendo toda a parte interna e, se for necessário, utiliza os frontais para criar um armário mais específico. Aqui você vai encontrar os sistemas deslizantes para inserir nos seus armários. Aqui você tem construtor de armário canto L, que também você tem alguns itens diversos, e construtor de estruturas metálicas. Aqui você vai ter a tela de materiais. A tela de materiais, no primeiro momento, ela vai trazer alguns materiais que já são padrão da biblioteca. Eles terão essa nomenclatura: material Coringa 1, material Coringa 2, material Coringa 3. E os demais materiais aqui são materiais que você mesmo pode cadastrar. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho esses materiais que eu cadastrei aqui na minha plataforma. E aí você tem os madeirados, você tem as cores, você tem laca, vidro e vidro bisotado. E para você aplicar um material no seu armário, basta você escolher aqui, com o armário selecionado, escolhe o material e aqui ele te dá a opção de onde você pode aplicar esse material. Por exemplo, eu quero aplicar esse madeirado aqui na frente. Eu quero aplicar na borda frontal. Ou então, se você quiser aplicar esse material no armário todo de uma vez só, é só você clicar nessa opção aqui acima. E aí aqui você consegue selecionar e aplicar esse material no seu módulo inteiro de uma vez só. Ou então, caso você precise aplicar somente em uma peça do seu armário, você pode clicar nessa opção aqui, selecionar qual componente você quer aplicar o material, escolher o material e escolher onde vai ser aplicado. Nessa opção aqui você consegue consultar todo o material que está aplicado no seu armário. Ele vai mostrar para você esse relatório aqui. E uma informação importante é o seguinte: caso você queira já determinar um padrão que a sua biblioteca será iniciada, aqui, olha, você vai ter essa tela aqui de configurador. A tela do configurador é onde você vai personalizar a sua biblioteca. Por exemplo, se você já quiser determinar que o padrão de montagem aqui dos seus armários inferiores para a bancada é com a vista entre as laterais, você já pode determinar isso daqui. Você já pode escolher a opção. Você consegue determinar as medidas mínima e máxima, o desconto das frentes. Então, tem uma série de informações que você já pode determinar para a sua biblioteca. Aqui você tem todas as categorias, né, de módulos. Aqui você tem todas as categorias de componentes. Aqui você tem também de modo geral. Então, aqui nessa opção geral, aqui você consegue, né, determinar o comprimento mínimo e máximo, né, dos componentes, das frentes, vidro. Aqui você consegue ajustar até mesmo
folga das corrediças, descontos. Então, tem todas essas informações que você já pode padronizar de acordo com a sua biblioteca. E uma informação importante é a seguinte: quando você abre essas telas, você tem aqui, olha, a opção padrão e aqui a opção custom. O que seria isso? Padrão é padrão da biblioteca da Freire. Esse padrão ele vai estar disponível para todas as empresas. E se você tiver algum armário que seja personalizado, exclusivo da sua empresa, ele aparecerá aqui nessa aba de customizado. Então aqui, olha, é onde você vai encontrar todas as customizações que você solicitar para a sua empresa. Aqui você tem a tela de editar. Essa tela você consegue selecionar componentes agrupados. Aqui você consegue abrir uma tela de propriedades de acordo com o item selecionado. Por exemplo, se eu escolher a opção componente, selecionar aqui apenas essa lateral do armário, ele vai mostrar aqui a informação do qual é o componente que eu estou selecionando. Aqui eu tenho a opção de orçar ou não orçar esse componente, essa lateral do armário. Se eu clicar aqui em mais propriedades, eu tenho alguns parâmetros também mais técnicos que eu consigo aplicar. Como, por exemplo, aqui, ó, eu posso escolher se haverá borda ou não. O tipo de aplicação da borda, se vai ser um material exclusivo borda ou se vai ser de acordo com o material do componente em si. Aqui tem dimensões máximas, aqui consigo deslocar ou colocar algum incremento de medida somente nessa peça. Então, aqui olha, por exemplo, se eu selecionar aqui frente, essa frente vai abrir aqui algumas informações que eu posso editar somente nessa frente. Então aqui ela me permite fazer uma edição mais personalizada em algum item do meu armário. Para gerar um orçamento, basta eu clicar nessa opção aqui de orçamentos e aí ele vai aparecer a seguinte mensagem: gerar orçamento de todos os componentes? Eu posso clicar sim para gerar de todos, ou então eu clico não para selecionado. Então, se eu clicar em não, vai gerar o orçamento somente desse armário. Nesse caso, eu quero gerar um orçamento de tudo. E aí aqui eu consigo consultar, buscar todos os orçamentos que foram gerados aqui na minha plataforma, ou então eu posso criar um novo orçamento. E aí eu coloco o nome do cliente, aqui eu preciso cadastrar um número de telefone, mesmo que seja um valor todo zerado, eu preciso colocar um número de telefone. Aqui eu coloco o nome do ambiente. E aqui eu escolho o ambiente pré-cadastrado. Aqui é o campo de descrição do ambiente, onde você pode ali descrever tudo que está incluso ali no seu orçamento, no seu projeto, como, por exemplo, uma especificação de material, modelo de ferragem. Você pode colocar essa descrição aqui. E aí eu posso clicar para gerar esse orçamento. Uma segurança bem interessante que nós temos na nossa plataforma é a seguinte: se você esquecer de precificar algum item lá no sistema web, ele vai trazer para você essa informação. Então, nesse caso, eu tenho itens sem preço, eu posso verificar aqui na aba o que está sem preço. No caso, eu tenho o vidro incolor 8 milímetros, não está precificado. Pino para prateleira de vidro também não está precificado. Bucha e parafuso para bucha. Então, eu preciso ir lá no meu sistema web,
buscar esses itens para poder precificar e ter um orçamento correto. E aí essa informação ela vai ficar aqui. Eu posso ir lá precificar e gerar um novo orçamento, mas todas as vezes que eu precisar constar esse orçamento, vai trazer essa informação, que nesse orçamento havia itens sem preço. Então, essa é uma segurança que você tem para não passar um orçamento errado para o seu cliente. Então, aqui, olha, gerei o meu orçamento, mesmo que esteja incorreto, eu tenho aqui o meu orçamento. Aqui, se eu clicar nessa opção, eu consigo ver todos os itens daquele ambiente. No caso aqui no meu ambiente cozinha, eu tenho um balcão inferior de uma porta e um balcão inferior de 2 portas. Tem o número de série de cada um deles, as dimensões e o valor. Se eu clicar aqui nessa opção, eu consigo ver a composição daquele primeiro módulo, daquele primeiro armário. Eu posso filtrar aqui. Tenho aqui, olha, as peças de MDF, tem os acessórios, tem borda, então tem todos os itens aqui. E no final da listagem, eu tenho o valor de cada um. Inclusive os itens que estão sem preço, eles estão aqui com o valor zerado. Aqui eu tenho a parte de dados cadastrais também que eu posso preencher. Eu tenho aqui informações de pagamento que eu posso escolher e adicionar aqui no meu orçamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 formas de pagamento. Ok. E se eu clicar aqui em impressão resumida, eu consigo visualizar esse orçamento dessa forma. Ele traz o nome do cliente com as informações que eu preencher, o nome do ambiente, aqui abaixo as condições de pagamento. Aqui vem a logo da sua empresa. Aqui vai aparecer a logo da sua empresa. E se você quiser, você pode também visualizar uma impressão detalhada, trazendo todos os itens, todos os produtos que estão contidos ali naquele orçamento. E aqui você tem o código do seu orçamento. Com o código desse orçamento, você consegue aqui acessar também a tela de relatórios. Basta você colocar o código do seu orçamento, escolher qual relatório você quer visualizar e ele vai trazer aqui a lista. Aqui, se você clicar em visualizar, ele vai trazer aqui o documento com a quantidade de itens, né, de acordo com o tipo de relatório que você gerar. E aqui você também pode gerar o plano de corte. Se eu clicar nessa opção aqui, estou abrindo aqui a minha telinha aqui do Max Cut, aqui eu digito o código do meu orçamento, mando buscar, ele vai trazer aqui o nome do cliente e o nome do ambiente. Eu clico nessa opção. Se houver material novo, recém-cadastrado lá na plataforma, lá no sistema web, eu preciso exportar esse material para o meu otimizador. Então, eu clico nessa opção para exportar o material. E eu clico aqui para poder gerar os arquivos. Pronto, arquivos gerados com sucesso e aqui o local onde estão esses arquivos. E aí eu posso abrir minha tela do otimizador para fazer a importação desses arquivos e gerar o meu plano de corte. Aqui eu tenho alguns atalhos, algumas ferramentas de atalho, como alterar o modo de visualização de câmera, alterar aqui o tipo de visualização da minha tela. Se eu clicar nessa opção, eu consigo descolar esse armário da parede. Aqui são atalhos para você ocultar e exibir frentes, ocultar e exibir frentes internas. Aqui você consegue ocultar e exibir as ferragens, oculta e exibe tamponamentos. E aqui é onde você vai gerar o identificador do módulo, que é o ID do módulo, que com esse código você consegue identificar as peças lá naquele relatório de MDF, por exemplo. Então aqui, olha, você também pode ocultar esse código
se você achar necessário. Então é assim que funciona a nossa biblioteca. Você tem aqui essa tela aqui onde você vai desenvolver os seus projetos, gerar os orçamentos. Aqui você tem alguns atalhos, né, de ferramentas do próprio SketchUp. Aqui você tem as camadas, né, que facilita ali a visualização do seu projeto enquanto você trabalha. Aqui você tem o plugin, né, para otimizador de corte, e aqui você tem as ferramentas, né, de uso gratuito, ferramentas ali que vão te auxiliar também no seu processo ali de desenvolvimento dos seus projetos.